Quero louvar a Deus pela vida de você, meu irmão e irmã, que está assistindo esta mensagem pelo site da Coba Vale. Eu quero trazer um recado do trono da glória de Deus para a tua vida. Nós estamos meditando aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19 até o 22. Se você tiver acesso a uma Bíblia, senão você acompanha a leitura aí de onde você está, creia que algo Deus tem para a sua vida. O título desta mensagem é Família de Deus. Você que está na igreja, repita esse título: Família de Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga: você é família de Deus. Você que nos assiste é família de Deus. Por isso que você está assistindo aqui, bem? Vamos meditar então em Efésios capítulo 2, 19 ao 22. Está assim na minha tradução: de modo que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Feche os seus olhos, Senhor. A tua palavra foi lida nesse lugar, e como servo a Deus fraco e falho que sou, clamo para que a tua misericórdia me alcance, que o Senhor me dê entendimento, conhecimento, sabedoria e capacidade para poder transmitir para a tua igreja exatamente o que o Senhor quer falar conosco. Nos dê a orientação e a direção, e que no final dessa mensagem seja, Senhor, para o louvor da tua glória, e venha atender as necessidades da tua igreja, tanto dos irmãos que estão aqui na nossa sede de Carapicuíba, como também dos irmãos que estão nos assistindo pela internet, em nome de Jesus. Digam todos amém, Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Família de Deus. Que nome bonito, né? Família de Deus. Quantos creem nisso? Amém? Você toma posse disso? Você é capaz de alguém perguntar para você de que família você é, e você responder: eu sou da família de Deus? Amém? De que família você é? De que família? Família de Deus. Ele fala isso novamente para a pessoa que está do teu lado, uma outra agora. Fala: você é da família de Deus. A boca dele olha no cara dele e fala assim: dá um sorriso comigo. Não aquele sorriso, né? A pessoa que está preocupada, dá um sorriso comigo, para você é da família de Deus. Amém? Nós somos, todos nós somos da família de Deus. Se nós somos da família de Deus, então presta atenção, tem duas coisas que a gente precisa aprender. A primeira é que nós não somos estrangeiros aqui, não somos forasteiros aqui. Não é isso que está dizendo aí? Versículo 19, do capítulo 2 de Efésios. Nós não somos estrangeiros. Eu não estou numa terra estranha. Eu não vim para cá para fazer um turismo. Eu não caí de paraquedas, como se diz, né? Você está aonde você está porque Deus te colocou. Amém? Quantos concordam com isso? Amém. Você está aonde você está porque Deus te colocou aí, porque você é da família dele, né? Você é da família dele. A segunda coisa que diz que é concidadãos dos santos, nessa tradução. Eu não sei se tem outra ali também para concidadão dos santos. Todas as traduções dizem isso. O que é ser concidadão? O que é concidadão? Quem pode me ajudar? Concidadão, o que é? Concidadão é uma pessoa que veio da mesma região ou do mesmo país. Né? Eu sou concidadão de, sei lá, se eu estou em outro lugar, encontro um brasileiro lá, eu falo: eu sou concidadão seu. Eu também sou brasileiro, eu sou do mesmo lugar. Como aqui, por exemplo, tem concidadão da Bahia aqui, estou vendo alguns aqui, e não é difícil da gente reconhecer, né? Só olhar para ele ver que é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa, né, vive aí, né? Como tem aqui também, eu acredito, um cidadão do Mato Grosso do Sul, onde eu fui criado, na verdade, que eu nasci no interior de São Paulo, né? E com cidadão de diversos lugares, nós vemos aqui.
Mas o Senhor é o concidadão. Agora, me chama a atenção uma coisa aí. Diz que nós não somos estrangeiros, nós não somos forasteiros. Nós somos concidadãos de quem? De quem? Dos santos. Não é que o teu nome é dos santos. Tem gente que tem o sobrenome, né? Dos santos. Tem algum sobrenome dos santos aqui? Alguém? Levanta aí. Tem várias pessoas, né? Tem os santos aí. Então eu quero dizer para você que eu sou concidadão teu, porque o meu sobrenome também é dos santos. E o teu também, mesmo que você não tenha esse sobrenome. Mas aqui diz que você é concidadão dos santos. E diz mais ainda. Você é família de uma pessoa muito importante que passou por a terra. Qual é o nome dessa pessoa? Jesus. Você é da família de Jesus. Amém? Abraça a pessoa pela verdade e diga para ela, você é da família de Jesus. Isso, pode ficar de pé se você quer. Você é da família de Jesus. Você é meu concidadão. Nós somos todos da família de Jesus. Nós somos da família de Jesus. Né? Concidadão dos santos. Agora, vamos entender uma coisa. Não caímos aqui de paraquedas, né? Nós não viemos aqui porque achamos que a terra é bonitinha, né? É azul, né? Vista lá do céu. Tem quantos oceanos a terra? Aqui, né? Cadê o pessoal da escola aí? Quantos oceanos tem? Aqui. Né? Quantos continentes tem? Vamos ver. Quantos continentes tem? E quantos oceanos tem? 5 mais quantos? Quais são os oceanos? Realmente é muito, né? Você não achou bonitinho esse planeta e veio para cá. Você não podia escolher aquele lá, o outro, aquele azulzinho mesmo. Foi isso que aconteceu? Não, Deus te colocou aqui. Deus te colocou aqui. E me colocou aqui. Ele escolheu por quê? Porque eu sou família dele. Ele me botou aqui e falou, você é minha família, para lá. Não é isso? Você não escolheu, nenhum de nós escolheu nascer aqui. Nenhum de nós escolheu os pais. Você escolheu os pais? Ninguém escolheu. Sabe quem escolheu? Para você e para mim? O Senhor Jesus Cristo te escolheu. Ele escolheu e te colocou aqui. Agora, se Deus escolheu e Ele escolheu, por que será? O que será que Deus tem de projeto para você? O que Deus quer com você nesse lugar? Veja o versículo 20. Eu queria que alguém lesse para mim bem alto, se colocasse de pé. Vamos ver se ninguém, né? Se alguém pode, se ninguém tem. Ficar sem vergonha mesmo. Coloca no pé e lê bem alto. Somente o versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém. Aí, Chico. Deus abençoe. Vamos lá. Deus te escolheu, me escolheu, nos colocou aqui para que nós fôssemos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. O que é fundamento? Alicerce. O que é alicerce? Base. Uma casa, um prédio, qualquer construção não se constrói antes de construir o alicerce. Tem que ter uma base. Então Deus te colocou e me colocou aqui para sermos firmados numa base apostólica. Não está escrito aí? Sobre o fundamento dos apóstolos. Deus te colocou e me colocou aí numa base apostólica e te deu um manual de procedimentos para que eu e você possamos meditar esse manual e a partir da nossa meditação, quando aprendemos e colocamos em prática, possamos tirar o melhor de nós. Amém? Como chama esse manual de procedimentos? Como chama esse manual de procedimentos? Bíblia. Palavra de Deus, né? Aqui, se o manual está aberto, algum procedimento Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Não é? Então está aberto aqui o manual. Agora o versículo 21.
Nós, né, aprendemos aqui que fomos formados sobre uma base, não é? Apostólica. Só que antes de dar para o 21, tem algo que eu preciso perguntar para você. No finalzinho do versículo 20, diz que a base maior desse alicerce é firmado sobre uma rocha. Qual é o nome dessa rocha? Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, é a coluna mestra, não é? É aquele que vai suportar o povo. A tua vida, a tua família, né, está firmada sobre um fundamento apostólico, cuja base é quem? Jesus Cristo, não é? Então, você é a família de Deus, formada num fundamento apostólico, em cima de um alicerce, e está sobre uma base chamada Jesus Cristo. Amém? Agora, versículo 21. Quem pode ler para mim? Bem alto aí. Versículo 21. Quem pode ler aí? Cadê o pastor mais volta aí? Pastor mais volta. Vamos ler o 21 aí. Nele todo o edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Amém. Agora, você está formado sobre uma base. A pedra principal é Jesus Cristo. E existe, presta atenção, existe uma palavra profética para a tua vida. Você vai crescer. Está escrito aí, ó. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Você vai crescer. Você vai crescer. Você consegue entender isso? Você vai crescer para templo santo do Senhor. Você vai passar a ser um templo. O que é templo? É onde Deus habita. Aonde, né? Um dos três, nós temos o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Um dos três vai habitar esse templo aí, que está em crescimento. Está crescendo. E está chegando um Deus para habitar dentro desse templo que está crescendo, que é você, que sou eu. Vamos ver qual é esse Deus. Queria que alguém lá atrás, será que alguém pode lá atrás? Lê para mim o versículo 22. Quem pode ler? Versículo 22. Marquinhos aí, não, Marquinhos? Você está? Coloca ele bem, toma aqui. Lê para mim o versículo 22. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus com o Espírito. Amém, obrigado. Então, olha, versículo 22. Nós crescemos, sabe para que crescemos? Para receber algo importante, alguém importante dentro de nós. Nós crescemos até ficarmos do tamanho justo, certo, né, confortável, para que o Espírito Santo de Deus possa morar em nós. Amém? Então eu e você somos tudo isso. Nós somos família de Deus, né, escolhido por Deus. Estamos embaixo de um fundamento, embaixo, em cima do fundamento apostólico. Temos um manual de procedimento, tem um alicerce embaixo de nós. A pedra principal desse alicerce, a coluna mestra, é o Senhor Jesus Cristo. Vamos fundar ali e vamos crescer. Crescer. Quando crescemos, nós passamos a abrigar o Espírito Santo de Deus. Amém? Você crê nisso? Diga para o teu irmão ou tua irmã: você é templo do Espírito Santo de Deus. Você que não faz isso, você é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Muito bem. Estaria tudo ótimo, tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Não tem nenhum problema, é só crescer. Né? Só crescer. Agora, uma família, presta bem atenção, uma família que não cresce, uma família que ninguém casa, que ninguém tem filho, que não tem neto, não tem bisneto, que para naquele último membro daquela família, o que acontece com aquela família? Acaba. Você lembra que no versículo 21 nós falamos que o templo é para crescer? Crescer e multiplicar, não é?
Você lembra lá em Gênesis, não vamos abrir agora, né? Mas em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus dá uma ordem para Adão e para Eva. O que Deus fala para ele? Gênesis 1, 28. Não quer? Crescemos e frutificarmos o que ele conseguiu aí. Então Deus abençoou, ele disse: frutificar, multiplicarmos e encher a terra, sujeitar, dominar sobre os peixes, tal. Então, peraí. Como família de Deus, nós temos uma ordem, uma ordenança de Deus. Está em vigor, Gênesis 1, 28. Nós temos que multiplicar. Uma família não para naquele último membro, naquela última geração. Precisa vir as gerações seguintes. Eu e você temos que gerar descendentes. É isso mesmo? Ascendentes antes de nós, né? Descendentes. Você é família de Deus, está sobre uma rocha, não é? Você foi colocado aqui por Deus para crescer, para multiplicar e para gerar descendentes. E Deus te deu até um nome. A partir de hoje o teu nome vai ser diferente. O teu sobrenome, o nome. Né? Uma família não tem, os filhos não colocam o nome do pai, e as filhas também. Só que quando a filha casa, ela passa para o nome do marido. Aí os filhos daquele casal já é o nome daquele novo pai. Não é isso? Mas tem uma coisa, Deus mudou isso. Aí mesmo em Efésios capítulo 3, versículo 15, o que está escrito na tua Bíblia? Primeiro que achar, leia para mim mesmo. Efésios 3, 15. O que está escrito aí? Amém. Vamos olhar. Do qual toda a família nos céus e na terra recebe o nome. O qual é o nome? Você recebe. Não sei qual é o teu sobrenome. Se era da Silva, se é do Santos, como a gente falou. O meu sobrenome é Miguel. A gente sabe, mas Miguel é o meu sobrenome. Eu não vou falar o meu nome. Não tenho nem problema de falar, mas eu tenho Miguel. Acostumei. Venho levantar de São Militar. Mas o meu nome é José Sebastião Miguel. Pouca gente sabe. Né? Miguel. Mas a partir de hoje, a partir de agora, você, família de Deus, vai assumir, vai adotar o nome de Deus. A partir de hoje eu vou ser Miguel de Jesus. Você vai ser o teu nome de Jesus. Teu sobrenome vai ser de Jesus. Você vai tomar o teu nome a partir de agora. Amém? Agora, a tua família foi levantada aqui, já sabe, né? Que está sobre uma rocha. Nós estamos levantados para multiplicar. Está com você e comigo a responsabilidade de crescer, da família continuar, né? De multiplicar. Só tem um pequeno problema aí. Pequeno problema. Quando nós somos escolhidos por Deus para fazer algo para Deus, nós vamos agradar a quem? Quem nós vamos agradar? A Deus, né? Fomos escolhidos por Deus, vamos fazer algo para Deus. Vamos agradar a Deus. Por estarmos agradando a Deus, será que a gente vai desagradar alguém? Né? Vai ou não? Sim ou não? Sim. Vai desagradar quem? O inimigo de Deus. Você sabia disso? A partir do momento que você agrada a Deus, você desagrada o inimigo de Deus. São extremos opostos. Ou eu estou agradando a Deus e desagradando o inimigo, ou o inverso. Se eu agradar o inimigo, eu desagrado a Deus. Por eu agradar a Deus, por eu ser
família de Deus. O inimigo vai ficar quietinho, bonitinho, no lugarzinho dele lá, te aplaudindo e me aplaudindo. Olha que beleza, que bonitinho, está crescendo, está aumentando, está indo bem, olha a família dele, É isso que ele vai fazer? O que será que ele vai fazer? Hein? Vamos pegar um exemplo na Bíblia do que ele fez? Até agora você não está entendendo nada, tem a ver com a mensagem que nós passamos aí no celular dos membros aqui da igreja, não é isso? Mas vamos lá para Neemias, capítulo 4. Vamos lá para Neemias, capítulo 4, versículo 7. Ouvindo Sanbalate e Tobias, e os arábios, amonitas e os asdoditas, sobre quanto ia avançando a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as roturas começavam a ser fechadas, iraram-se sobre o modo. Versículo 8. Todos então se uniram para guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu templo. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, o entulho é muito e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar a obra. Neemias recebeu uma ordem de Deus, uma incumbência de Deus. Glória a Neemias. O inimigo derrubou o muro em volta da cidade de Jerusalém. Fala com o rei vai te dar material de construção, vai te dar gente para trabalhar, vai te dar carros para poder transportar, vai te dar autoridade. Você vai lá e edifica o muro em volta da cidade. Por quê? Porque a cidade estava vulnerável. O inimigo entrava lá por onde queria. Porque não tinha muro, não tinha nada para proteger. Neemias foi lá, levou o material, começou a construir um muro. E estava construindo, estava indo bem. Os inimigos em volta não estavam gostando daquilo. Opa, eles vão construir um muro, nós vamos poder entrar lá mais. Eles vão se proteger, nós vamos poder entrar lá mais. Eles vão impedir da gente ter acesso à cidade. Então se uniram. Olha o versículo 7 aí. 5 inimigos se uniram para tentar ir até eles e impedir eles de construir um muro. Diz aí, ó. Sanbalate, junto com o Tobias, junto com os arábios, os amonitas e os asdoditas, se uniram, né? Sobre quando eles souberam quanto ia avançando a reparação dos muros de Jerusalém, e já as roturas, as brechas, estavam sendo fechadas, sendo tapadas, ficaram com muita raiva. Opa, peraí, estão construindo lá aquele muro, lá estão trabalhando, vão fechar as brechas, não vão poder entrar mais. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eles tentaram atacar. Versículo 9, versículo 8, né? Todos então se uniram para guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. E o povo está lá trabalhando, assentando tijolo, levantando o muro ficando pronto. Então, peraí, tem alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa. Não conseguimos chegar. Depois, se você quiser, leia todo esse capítulo 4 e 5 também, vai ver que eles tiveram uma dificuldade enorme. Chegaram a ponto de, com uma colher de pedreiro, estar sentando lá no tijolo e a outra mão tinha uma espada para guerrear e não deixava o inimigo entrar. O inimigo teve uma estratégia. Ele estava orando, estava buscando a Deus. Qual a estratégia do inimigo? Olha o versículo 11. A estratégia dele. Disseram, pois, nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra.
Você pode ter meio invertido aqui. Assim que o inimigo entrou no meio, começou a fazer parte daquele povo, até ajudava um pouquinho, para poder levar um tijolinho ali, outro aqui, um monte se misturar com o povo que estava trabalhando. Mas eles começaram a falar para o povo assim: escuta, não está cansado? Olha quanto entulho. Você já viu obra que não tem entulho? Tem muito entulho, dá para trabalhar. Está muito pesado, esses tijolos são pesados. Olha a dificuldade, está muito alto, não tem andame, tem pouca massa, não está dando liga, está faltando água. Foi indo, desanimando aquele povo. Eles chegaram a ponto aqui no versículo 10. Então disse Judá: e já desfaleceram as forças dos carregadores, o entulho é muito e nós não podemos edificar o muro. Chegaram a ponto de quase parar. Não é mesmo, está difícil. Por quê? Eles estavam sendo contaminados por um veneno que o inimigo tinha colocado por estar no meio deles. Pareciam que estavam trabalhando, pareciam que estavam ajudando a construir o muro, mas o inimigo estava esmorecendo, esfriando, fazendo com que eles desistissem de construir o muro. Nessa hora, Neemias, na direção de Deus, teve uma estratégia. Qual a estratégia? Versículo 13. Quando viu o povo lá desanimando, muito entulho, e tinha inimigo no meio, mas ele não sabia quem era. Pelo que pus guardas por famílias nos lugares baixos e abertos por trás do muro, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Depois de uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai, ou seja, lutai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias falou assim: ó, só tem um jeito. Esse povo aqui é família de Deus. E esse povo é um povo que vai multiplicar a família de Deus. Os netos, bisnetos, tataranetos, as sequências das gerações desse povo vão existir. E se eles não edificarem o muro, nós estivermos morando aqui, não vão existir os netos e bisnetos. Não vão existir. Vamos lá. Chegou para explicar. Reúne a família aonde tem a brecha do muro. Reúne a família. Onde tiver essa brecha do muro, por onde o inimigo pode passar, coloca ali a família. Coloca a família e fala: olha, está vendo essa brecha? O inimigo pode passar por aí e pode matar você, pode matar a tua família. Então lute, não só para construir um muro, mas construa o muro nesse lugar, nessa brecha, para que a tua família seja protegida. Quando falou na família, eles foram em todas as brechas, cada um tinha uma família, mais de uma família. Eles estavam ali não ficou lá assim, sem arma, sem nada. Aqui diz que eles estavam com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Diz aí no versículo 13: quando colocaram as famílias nas brechas, aí aconteceu uma coisa no capítulo 6 de Neemias, versículo 15. Eu queria que deixássemos de conversar no horário da palavra aqui, para a gente ouvir o que Deus tem para falar conosco. Neemias, capítulo 6, versículo 15, diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Conseguiram acabar o muro. Por que conseguiram acabar o muro? O inimigo se levantou, tentou atacar, tentou entrar pelas brechas. Mas quando Neemias colocou a família na brecha,
Pô, cuida da tua família. O povo teve ânimo para trabalhar. Falou, não, minha família não. Não vou deixar que a minha família seja alcançada. Não vou deixar. Vou lutar. Lutaram e conseguiram terminar o muro. Agora, você não está construindo nenhum muro. Não se enquadra aqui em Neemias. O que será que Deus quer falar com você e comigo nesse lugar? Aonde que a gente se enquadra aí? Quem tem uma família aí? Levanta a mão. Todos nós, né? Você veio de uma família, não é? Quero que você saiba que a tua família está em risco. E a minha família, nós estamos em risco, correndo risco. Esses inimigos aí que estão no versículo 7, Neemias 4, que é Sanbalate, Tobia, os arábios, os amonitas, os asmoditas, eles existem até hoje. Eles estão aí te perseguindo a tua família. E muitos de nós não estão percebendo. A própria família de Deus, a própria igreja de Deus, de qualquer denominação, há uma preocupação enorme hoje em grandes espetáculos da igreja, em artistas gospel e não sei o que, como o pastor falou agora há pouco aí, em ter carro novo, em ter casa nova. Os testemunhos que você vê na televisão é de igrejas de pessoas que compraram um iate, compraram um apartamento de cobertor não sei aonde, é toda uma ostentação. E não se fala da salvação, não se fala da família, não se fala do valor que tem para Deus a tua família e a minha família. Parece que nós estamos anestesiados, nós acabamos aceitando coisas fora da palavra de Deus e achamos que é normal. Para que haja multiplicação numa família, é preciso que haja, principalmente, uma multiplicação normal, natural, para que haja um homem e uma mulher, não é isso? Para que o homem e a mulher se casem, para que eles se engravidem, para que eles tenham filhos, não é? É o mais normal que se tem isso. Para que se multiplicar uma família, um homem e uma mulher, às vezes com alguma dificuldade, a medicina pode ajudar, a coisa da reprodução, lá, não sei o quê, mas não tem como gerar uma criança se não houver um útero materno, se não houver a junção lá, do espermatozoide com o óvulo, se não houver um óvulo fecundado. E nós acabamos aceitando um Sanbalate aí, ó, tem vários aí, acabamos aceitando um Sanbalate como a coisa mais normal. Hoje é a coisa mais normal do mundo, e nós evangélicos estamos perseguindo, porque um ou outro aqui e ali levanta uma bandeira com pedra, eu não concordo com isso. Né? Há um Sanbalate aí, chamado homossexualismo. Como que pode gerar um filho, duas pessoas do mesmo sexo? Ah, não, faz não sei o que, in vitro lá, pega de um óvulo dourado, um espermatozoide dourado, alguma coisa, e um dos dois engravida. Se for mulher, tudo bem, mas se for dois homens. E além disso, aquilo que vem de alguém, quem que é? É a tua família? É o teu DNA? É o teu sangue ali? E a gente tem aceitado, não, peraí, imagina, não poder ir contra isso. Não, porque são pessoas que estão aí. Olha, nós temos que respeitar, mas não temos que aceitar. Não, está errado, segundo a palavra de Deus, está errado. Deus não criou 3 sexos. Não tem como reproduzir uma família. Esse Sanbalate, Tobias, Monita, não sei o quê, estão até hoje aí. Tem um outro desse tipo de demônio que chega na família, que são as brigas, as agressões, muitas vezes assistido pelos filhos.
E os filhos, quando olham para aquilo, falam: não, aí meu pai, minha mãe estão brigando. Imagina, sai, alcança a idade adulta, sai daquela família, arruma um namorado ou uma namorada, vai morar. Não, vou ficar. Quando vai para uma igreja, o pastor, quando você não vai casar? Não, casar para quê? Para brigar com meu pai? Para brigar igual a minha mãe, para sofrer igual a minha mãe, para... Tem um péssimo exemplo dentro de casa. A nossa família está sendo agredida, atacada, assolada por esses desambalagem, Tobias aqui. A gente não percebe, nós estamos aceitando isso. Nós estamos anestesiados. No mundo a gente até falou sobre isso. Teve uma situação, né, hoje, no dia, dizer que hoje, 25 de maio de 2014. Então, aqui no estado que a gente está, estado de São Paulo, em primeira cidade nossa, que é a cidade de Arapuíba, está um problema com ônibus aí. Não tem ônibus, e resolveram parar, e disse que não é o sindicato, é um dissidente do sindicato, não tem autoridade, ninguém faz esse povo trabalhar, está uma opção de gente sem condução. Por exemplo, veio hoje, talvez até por causa de condução, por causa de ônibus, né? E não tem uma autoridade. Não tem uma autoridade aí, seja municipal, seja estadual, federal, sei lá o quê, para resolver essa situação. E nós aceitamos. Pacificamente aceitamos. Coisa assim mesmo, não dá para mudar. Né? Nós vemos aí outro demônio atacando os casamentos e a gente não fala nada. E a gente acha que isso aí é meio que normal. Né? Nós vemos aí famílias sendo destruídas pelos vícios. Mas uma bebedinha, assim, um negocinho, né? Um vinhozinho, uma cervejinha, um cigarrinho. Não. Nós temos que nos manter limpos e puros para o Senhor. Eu não estou conseguindo me libertar, mas você está buscando. Então Deus está te ouvindo. Continue buscando. Né? Não, eu vou me embebedar para quê? Lembra que eu sou templo do Espírito Santo? Lembra que eu estou num alicerce em cima de uma rocha chamada Jesus? Se eu me embebeda, quem se embebeda junto comigo? O próprio Senhor Jesus. A pessoa do Espírito Santo saiu e Jesus bêbado por aí. Imagina Jesus bêbado. Será que ele vai gostar? Não é? Então os vícios que entram nas famílias aí. Tem uma banalização, essa banalização, tá certo? Do compromisso assumido. Um sacerdote vai lá e ministra. Nós temos um casamento já agendado aí, e eu vou falar isso lá. Nós tivemos nós tivemos uma conversa aí. Casamento, e não é para um dia, 2 dias, 3 dias. Casamento entre um homem e uma mulher, para quantos dias é? Todos, né? Por toda a vida. Enquanto um dos dois estiver vivo, estão casados. Mas você banalizou isso. O sacerdote vai lá, se for cristão, qualquer sacerdote vai falar, né? Grupos declaros, marido e mulher, até que a morte nos separe. É isso? Mas não é assim. Não declaro marido e mulher até que a próxima briga nos separe. Até que a falta de dinheiro nos separe. Até que a enfermidade nos separe. Até que o pai e a mãe, quando não gostam, nos separe. Até que quando nasce um filho, e o marido geralmente é marido, cai fora, nos separe. Nós vivemos isso, uma banalização. Está muito banal, está muito fácil. Não, a gente tenta, se der certo, a gente casa, se não der certo, vai embora. E se casou também, está casado, não está, não tem mais, se casou de separa. A gente casou não sei quantas vezes aí. Eu vou um artista aí, não vou falar quem é que está gravando ali, mas que casou 16 vezes no papel. Bem conhecida. Casou um monte de vezes. Mas é muito banal isso. A nossa família está muito fácil de ser destruída. Nós não estamos percebendo. Nós estamos expostos aí ao ridículo. Até dentro da família de Deus, até dentro da igreja, tem pessoas assim, né? Um monte de demônios que vão entrando aí, tem, né? Valorização do compromisso, tem um mau exemplo para as próximas gerações, né? Nós estamos dando
Tem também, né, a liberação dos filhos, principalmente os filhos jovens, para participar de baladas. Tem pai e mãe evangélico que vai levar o filho, a filha na balada. Não, mas depois vou buscar. Estou lá, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, estou lá. Que balada que é essa aí? Eu sei lá que balada que é. O que acontece lá dentro? Sei lá. Qual o contato que esses jovens vão ter lá? Você acha que coisa boa? Sabe, eu vi uma reportagem há pouco tempo atrás. Sabe o que acontece com eles, essas coisas aí? Principalmente funk, esse negócio. É droga, é sexo ilícito, é pornografia pura. Né? Os jovens são levados para uma sexualidade precoce. E nós estamos contribuindo para isso. Não, o papai está aqui, viu? Eu não estou aqui esperando. Você sair lá do inferno lá, eu estou aqui esperando. É uma banalização. Está muito fácil, tem muita gente. Anemia espiritual. Quantas pessoas da família de Deus não estão anêmicas, espiritualmente falando? Anemia espiritual. Só que a anemia espiritual, a pessoa não consegue ir para a igreja. Tem frieza, fraqueza, insegurança. Às vezes a gente está pedindo algo para Deus, Deus está preparando aquilo. Um anjo vem com a senha para entregar para a igreja. Fala, cadê o 47? Só que a gente não sabe que nós somos o 47. Naquele dia não deu para mim porque ele estava triste, estava chateado com alguma coisa. A gente não veio. Puxa vida, agora vou ter que levar o 47 de volta. Aí no outro dia a gente vai. Só que a senha é 275. Não é assim, vamos, a gente vai lá, atende, dão lá senhazinha para a gente. Né? A gente fica, né, atrasando, Tiago, mas peraí. Deus não resolveu, Deus não ouviu, Deus não atendeu. Sempre Deus, Ele não fez, Ele deixou de fazer, né? E nós, cada vez mais que a gente deixa de se alimentar, cada vez mais nós estamos com um grau, não sei se mede por grau isso, de anemia espiritual. Para o anêmico, os médicos recomendam a comida forte. De vez em quando eles dão uma comida forte. Mas nenhum médico sai por aí com uma comida forte na mão, procurando os anêmicos. Anêmico, você é anêmico, você é anêmico. Vem cá, vou te dar uma colherada aqui, vou te dar um comprimido, vou te dar. Nenhum. É a pessoa que está anêmica que vai ao médico. E conforme cada caso, ele vai dar lá uma série de vitaminas, de proteínas, sei lá o quê, para curar aquela anemia. E nós, às vezes, mesmo anêmicos, nós não conseguimos ir para a igreja. Fica fria. Lembra da mensagem? O inimigo, sim. Ele entra no meio e coloca um monte de minhoca na nossa cabeça para a gente se afastar. Ele não pode vencer a família de Deus, porque a família de Deus está sobre a rocha. Ele não pode impedir a família de Deus de reproduzir e multiplicar, porque é dentro do Espírito Santo de Deus. Mas ele se mistura para tentar impedir que a obra de Deus se concretize. Mas eu e você hoje estamos aqui, olha, tem várias cadeiras que estão vazias aqui, não sei que estão assistindo. Várias pessoas que nós estamos sentindo falta hoje, que era importante ouvir essa palavra, porque vai ter uma ministração hoje aqui neste lugar, vai ter uma unção de Deus, vai ter algo vindo lá no trono da glória de Deus para a tua vida e para a minha vida. Eu e você vamos sim, em nome de Jesus, tomar posse da multiplicação que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Deus vai se levantar e levantar aqui agora, como família de Deus, família bendita, família abençoada, família multiplicadora. Amém? E eu e você vamos conseguir concretizar a obra que o Senhor nos deu. Lembra lá de Neemias? Qual era a obra que Deus deu para eles? Neemias, o que Deus deu para eles? Fazer o quê? Reconstruir um mundo em volta de Jerusalém. Qual é a obra que Deus deu para você, família bendita? Qual é a obra que Deus deu para você, família de Deus? Qual é a obra
Deus te entregou para que eu e você pudéssemos exercer aqui na terra. Cada caso é um caso. Cada um de nós, Deus entregou um projeto. E eu quero que você saiba que a partir do momento em que Deus te entregou esse projeto, o inimigo de Deus está tentando impedir que esse projeto que Deus te entregou se concretize. Muitas vezes, eu diria que quase sempre, o teu projeto que Deus te entregou é o projeto que você pediu para Deus. Você pediu isso para o Senhor. E o Senhor fez um projeto e entregou. Falou: ó, aqui, faz, vai em frente, eu sou contigo. A partir do momento que você recebeu o teu projeto, há um inimigo em volta aí da tua, Jerusalém. Até falou sobre isso aí na quinta-feira passada, mas aqui também em Neemias era um Jerusalém, O inimigo tenta em volta da tua vida impedir o projeto de Deus se concretizar. Mas eu quero que você saiba, a família bendita do Senhor. Eu quero que você saiba, a família de Deus, que o teu Deus que te deu esse projeto, Ele é responsável para que o projeto se concretize na tua vida. E Ele te trouxe, me trouxe aqui e fez com que você estivesse assistindo essa mensagem pela internet, para que fosse estabelecido o reino do Senhor Jesus na tua vida e na minha vida. Hoje muda a tua história, em nome de Jesus. Amém? Se você concorda, eu queria que você se colocasse de pé. Feche os seus olhos. Você que nos assiste pela internet, quero louvar Deus pela tua vida. Recebe essa mensagem no teu coração como algo que o Senhor Jesus tem para você, por ser família de Deus. Você é família de Deus. Recebe em nome de Jesus esta oração agora. Pai, em nome de Jesus, coloca diante do teu altar esse meu irmão, essa minha irmã, esse teu filho, essa tua filha, que está assistindo, Senhor, essa mensagem. O Senhor é família de Deus. E se está assistindo, é porque os Sanballat, o Tobias, os inimigos estão em volta, tentando impedir esse meu irmão, essa minha irmã, ó Deus, de multiplicar a família que o Senhor entregou para ele e para ela. Tem vários inimigos, Senhor, de todas as ordens. Mas eu peço em nome de Jesus, Senhor, assim como Neemias conseguiu concretizar a construção do muro, que esse meu irmão, essa minha irmã, consiga concretizar o projeto que o Senhor tem para a vida dele e para a vida dela. Pai, eu declaro como bendito e abençoado essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado por assistir essa mensagem, pela paciência que teve conosco. Se quiser nos visitar, nós somos a Cobafar, Comunidade Batista Família Renovada. Estamos em Carapicuíba, Avenida Antônio Roberto, número 103, é uma cidade da Grande São Paulo. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.